Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma entrevista do nosso canal. A história de hoje é para provar que o impossível não existe. O imparável de hoje foi aprovado em 4 concursos para delegado de polícia. Foi aprovado na PC Paraná, PC Paraíba, PC Espírito Santo e Polícia Civil de Minas Gerais. Inclusive está fazendo o curso de formação. E olha, já vou adiantando a você que a aprovação na PCMG foi uma coisa bem, uma saga, foi quase um filme, uma história de filme aí. Essa jornada, claro, não foi sem tropeços, ele é uma máquina de aprovações, mas também um especialista em superação. Hoje você conhecerá a história do aluno GRAN, Tiago Pinheiro. Tiago, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço demais a oportunidade de vir aqui contar para o pessoal como que a gente faz para realmente conseguir a aprovação. Não tem nada especial, já vou adiantar aqui para vocês já de cara, mas eu fico... É uma honra mesmo poder compartilhar isso com todo mundo, trazer o que eu tenho de bagagem, que hoje é uma história de sucesso, mas que alguns meses atrás ainda não era. E dá um pouco mais de conforto e segurança, eu acho, para quem ainda está ainda não terminou o seu caminho, né? É isso aí, Tiago. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado a você pela audiência. Pedimos que assine nosso canal, que ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Há 5 anos, uma nova entrevista imparável para você toda semana, toda quinta-feira, sem falta, rigorosamente. Bom, Tiago, vamos começar aí, vamos voltar um pouco mais no tempo. Você era um bom aluno na infância, na adolescência? Já tinha consciência da importância do estudo na sua vida? Pois é, Gabriel. A minha história na escola, ela sempre foi, digamos que, muito constante, sabe? Desde pequeno, meus pais me ensinaram que a vida se ganha pelo estudo, então eu sempre fiz questão de dar o meu melhor ali. Não era nenhum destaque, nunca fui um destaque, eu acredito, mas o que eu entendia como certo eu fazia, e eu sempre priorizei o que eu achava que era o caminho certo de fazer, tanto no esporte, que eu sempre fiz muito esporte, sempre fui muito agitado, quanto no estudo mesmo, e isso na escola, depois na faculdade, e eu acho que isso repercutiu de uma forma muito positiva quando eu comecei o estudo para concurso. Lá atrás, a minha ideia, quando eu era pequeno, eu acredito que, assim, aquele sonho de criança que eu tive, meu sonho era ser atleta. Eu gostava demais de fazer esporte, então qualquer coisa ali já ia me satisfazer muito. Quando a gente vai crescendo, a gente vê que as coisas não funcionam muito bem desse jeito, então eu tentei manter a minha rotina de esporte sempre quando eu conseguia, conciliada aos estudos, né? Na faculdade, depois estudando para concurso. E como concurseiro, eu só me identifiquei como um futuro concurseiro mesmo já no meio da faculdade. Entrei, eu não tinha essa pretensão, comecei o curso de Direito até muito inseguro, falo bem a verdade, até o final do curso eu ainda estava um pouco inseguro se aquilo era para mim, e uma coisa que eu tinha certeza era que eu não ia advogar. Eu comecei o curso de Direito tendo certeza que eu não queria advogar, mas eu achei o concurso público, então, como uma ferramenta que eu poderia utilizar ali para aproveitar aquele meu curso de Direito. Fui olhando como é que funcionavam as coisas, aí eu identifiquei que o melhor caminho ali seria o estudo para concurso mesmo. Quando que você começou essa preparação para concurso? Foi logo antes de se formar, logo depois? Qual tipo de concurso você já decidiu encarar ali? Eu formei em 2019 e foi 5 anos de graduação. No final de 2019, eu comecei a olhar para esse lado dos concursos enquanto eu ainda estudava para a OAB. Passei no 9º período na UAB e aí até o final da minha faculdade eu me dediquei para entender como é que funcionaria, para ver o que eu estaria enfrentando, o que eu iria enfrentar nessa jornada para concurso, né, para tentar uma aprovação. Então eu fui atrás e naquela época eu tinha na cabeça que eu queria ser promotor.
Eu tive contato com alguns promotores, gostava da matéria, principalmente já voltado para penal e processo penal na faculdade, fiz a OAB nessa área também, e comecei a estudar logo depois de formado. Não, até então, o meu estudo era apenas para a faculdade e para a OAB. Quando eu formei, eu comecei com provas para o TRF. Naquele ano, tinha 2 provas de TRF em São Paulo, no Paraná, TRF 4 e TRF 3. Estudei bastante para elas, fui reprovado nas duas, fiz para analista e oficial, salvo engano. Mas até então eu ainda não estava confortável. Eu estava fazendo aquelas provas com aquela mesma sensação de que eu comecei o curso de direito, sabe? Que eu estou indo para alguma direção, mas que eu não sei se é a direção certa. E foi aí que uma colega minha me falou: olha, vai ter a prova para a PCDF, o que você acha de fazer ela? Eu falei: putz, escrivão de polícia, eu não quero nada com polícia. E aí eu pensei: pô, tá, tem muita matéria de direito aqui, eu acho que vai ser um teste legal. Não tinha nenhuma prova de Ministério Público, que era o que eu estava querendo, prova de analista, não tinha nada por perto. Eu falei: vou tentar. Foi aí que eu conheci o Gran Curso. Pensei: pô, PCDF, lá em Brasília, vou atrás de quem sabe. E aí descobri o Gran, com a sede em Brasília, com os professores daí, os professores da casa, muitos delegados da própria PCDF, e falei: beleza, deve ser o melhor caminho. Comecei, e aí que eu tive um contato assim efetivo com a carreira policial, propriamente dita, que foi pela Luana Davico e pelo Érico Palazzo. Comecei a ter contato com os professores através das aulas mesmo. Nunca tinha tido nada nessa área antes, e aí foi bem devagar, foi aos poucos. Comecei a gostar dessa área, fui fazer a prova de escrivão, e aí já começou a bagunça, né? Mas veio pandemia, veio cancelamento de provas, Você mas foi pegou uma aí que fase eu difícil, né? Você decidi. pegou uma Pois fase que é, você foi logo, você terminou a faculdade, pouco tempo depois começou a estudar, pouco antes começou a estudar, pouco tempo depois veio a pandemia, pegou aquele período ali de seca de quase 2 anos, os concursos parece que ia, adiava, aí voltava, aí adiava de novo. Como é que foi lidar com esse exatamente. contexto todo aí? Exatamente, eu não fiz as contas exatas, mas eu acredito que em torno de 1 ano e meio ali sem provas. E foi 1 ano e meio que chegou quando eu estava começando a ficar competitivo. Então, porque a gente tem aquela curva, né? No comecinho a gente ainda está meio perdido, depois a gente vai entendendo como é que funcionam as coisas, vai tendo um desempenho melhor. E aí foi logo ali que chegou a pandemia, cancelou as provas todas. O que eu fiz foi basicamente continuar. Essa prova da PCDF foi a primeira, eu lembro até hoje, foi na quarta-feira, ela foi suspensa, no começo de 2020 já, quarta-feira, algum dia em março, e a prova era no domingo. Eu fiquei desolado, eu estava estudando absurdo, igual eu nunca tinha estudado antes, fiquei completamente perdido, porque até então minha cabeça era para essa prova, porque não tinha nada próximo ali que era do meu interesse. Então, eu tirei uns dias ali, pensei: vou continuar, não tem muito o que fazer. Agora tá todo mundo em casa, vamos estudar. E aí, esse foi o pensamento que eu levei comigo por quase 1 ano de muito foco. E uma coisa que me ajudou muito foi olhar para fora e ver todo mundo dentro de casa, porque eu acho que todo concurseiro sente isso, né? Que a gente está dentro de casa estudando, a vida está passando, o pessoal está fazendo as coisas, saindo, se encontrando, entrando em trabalho, saindo de trabalho, saindo da faculdade, e a gente está ali ainda na cadeira estudando. Então, quando tudo parou, eu usei isso a meu favor. Uma coisa que eu sempre tento fazer, apesar de não ser tão otimista assim, mas uma coisa que eu sempre tento fazer é trazer algo, puxar algo positivo do que acontece.
E aí, no caso da pandemia, foi isso. Eu falei, beleza. Se ninguém está fazendo nada, não tem o que eu invejar, não tem substrato para a gente ficar pensando, né? E aí fui estudar. Foi o tempo também que eu entrei mais em contato com essas matérias e decidi fazer prova para delegado de polícia, porque eu já estava em contato ali, fiquei um tempo estudando só para PCDF e depois comecei a olhar e falar, beleza, ano que vem deve sair muitas provas, já estavam já com essa notícia de que os editais para delegados estavam afogados, era um período politicamente também muito bom para sair concurso de delegado, e a notícia corria que iriam sair mais de 10 concursos assim que voltasse da pandemia. Então eu tinha que aproveitar esse tempo, sabe? É complexo, né, a gente procurar motivação assim quando está tão longe, mas dia após dia eu fui seguindo e eu consegui deixar aquela rotina minimamente confortável para mim. Eu acho que isso aí esse período foi o que hoje eu vejo e falo, não, o diferencial estava ali. Foi esse tempo de pandemia, que teve um ano e meio, quase 2 anos ali, que eu estava só por conta disso. Como é que foram as provas de delegado? Já passou direto? Houve aí algumas reprovações? Como é que foi? Exatamente. É uma linha ascendente, né? A gente vai estudando, vai evoluindo, mas a gente não começa já de cara lá em cima. A gente começa embaixo e ali não é linear também, né? A gente sobe e desce. Comecei com prova para. Eu acho que uma das primeiras que eu fiz foi da Polícia Federal. Era um sonho, assim, distante fazer Polícia Federal, mas veio muito cedo e fiquei por muitos pontos, mas eu entendia que era um estilo diferente do que eu estava preparando. Então, eu segui meu estudo normalmente, vieram as provas do Rio Grande do Norte, do Pará, e qual foi a outra? Do Paraná. E a do Paraná eu consegui aprovação em primeira fase. Essas outras duas eu fiquei, não lembro qual foi a ordem, mas uma eu fiquei a 1 ponto, a outra eu fiquei a 2 pontos do corte. Então, assim, em vez de me chatear, que era o que eu fazia antes, eu entendi que era uma questão de tempo. Porque é aquela bola que a gente chuta, que ela bate na trave uma vez, que ela bate na trave 2 vezes, e para ela entrar, é continuar chutando. E foi o que eu fiz. Eu falei, tá vindo prova, eu vou fazer prova. Continuei fazendo, tive essa aprovação no Paraná, e foi a primeira vez que eu considerei estudar para a segunda fase, porque até então era só a primeira fase, e aí a gente começa um estudo diferente já, uma pegada diferente, é bem mais interessante, né? E veio aquela enxurrada de provas. E aí as datas coincidiam, e a gente já tinha que escolher já desde da inscrição qual prova a gente tem que fazer, porque não dá para fazer todas, não dá para estudar para todas as provas. E eu fui com calma, eu fui fazendo o que dava, fui priorizando alguns estados, e nesse meio tempo, qual outra prova que teve também? Teve a prova da Paraíba e essa prova de Minas, que hoje eu estou aprovado, empossado aqui no curso de formação já. Essa prova de Minas veio próximo da segunda fase do Paraná. E é por isso que eu acho que você já tinha até mencionado anteriormente que nenhuma dessas fases quase foi favorável para eu entrar. E já começou desde cara, porque a primeira fase foi 2 semanas depois da segunda fase do Paraná. E quando a gente está numa segunda fase, o foco total é ali. Não tem. A gente já trabalha com o que a gente tem, né? Então, eu não me dediquei especificamente para essa prova até passar a segunda fase do Paraná. Então, eu tive 2 semanas para fazer essa adaptação de cronograma, né? E depois prova, seguido de prova, e aí, de modo geral, começaram a vir algumas aprovações, segundas fases, tive que abrir mão de algumas provas. A própria PCDF, eu fiz, igual eu tinha falado, meu foco era escrivão. Quando retornou, abriram as inscrições para a gente.
E o que acontece? Eu passei na prova de agente, não passei na prova de escrivão. E a prova de agente eu não queria fazer, porque caía contabilidade, caía estatística, se eu não me engano, e estava muito longe. Aí eu fiz porque foi no mesmo dia, foi no dia seguinte, eu acredito, da prova de escrivão. Estava em Brasília já, falei, beleza, eu vou fazer. E aí é justamente nessas que dá certo, né? Mas então conta como é que foi esse concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. Por que foi essa saga toda, desde a primeira fase até ali o TAF e tudo mais? Pois na primeira fase, igual eu falei, ela aconteceu 2 semanas depois da prova do Paraná. E aí eu fiz ela sem pretensão, estava muito cansado, e essa prova do Paraná, eu acho que foram alguns meses de prazo que a gente teve para estudar para ela, então a pegada era muito diferente. A gente para de um pouco de ler a lei seca, começa a escrever muito, a mão cansa. E uma prova de primeira fase, a mão não cansa, né? Uma prova de primeira fase, a gente tem que resolver questões fechadas, marcar X, tem que ler a lei seca. E eu tinha na minha cabeça que o estudo que eu estava fazendo não ia dar certo, porque é diferente, porque uma coisa não resolve a outra. E eu fui já meio descrente, assim, sabe? Eu sempre dei meu máximo, mas eu já fui assim, ok, vim fazer um teste, vou ver como é que vai ser. Acabou que, acredito que eram 70 pontos, eu acertei 63 questões, eu fiz 90% da prova, foi uma nota, a melhor nota que eu já tive até hoje. É, a época, né? Depois acabou que teve outras ali também, mas foi isso. Na segunda fase, aí a coisa já começou a complicar. Por quê? Como eu já tinha passado outras provas e agora apenas a PCMG, que estava no meu leque de provas, apesar de outros editais, de outras provas de primeira fase, eu estudei só para aquela prova. 2 semanas antes da prova, eu terminei um relacionamento de 2 anos, que durou a pandemia toda, desde a faculdade, e para mim foi um baque, porque não foi uma coisa que eu esperava, mas coisas da vida acontecem e aí a gente segue. O que eu fiz? Eu só fui perceber depois que eu fiz isso, né? Eu criei um cenário na minha mente que me isolou do que estava acontecendo, porque o meu foco era a prova. Uma das primeiras coisas que eu pensei foi: meu Deus, tem uma prova, o que eu vou fazer? Aí falei: não, tudo bem, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Eu falando comigo mesmo, né, na minha cabeça, a conversa. É, Vamos fingir que tá tudo bem. Vamos fingir que a gente resolve depois, que é só um desentendimento, uma conversa ali, eu joguei para depois. Foram 2 semanas, né? Não consegui estudar quase nada, foi horrível. Eu demorei alguns dias para entender isso, não foi de um dia para o outro. E aí já tinha perdido tempo e a prova estava chegando, e aí sem concentração. Mas beleza, vamos lá, fui. Isso já era na segunda fase, né? No dia da prova, cheguei, estava tranquilo já estava concentrado, consegui manter um foco legal. Sentei para fazer a prova com o meu vadimeco. Olhei para o lado, o colega falando: não, mas a jurisprudência, não sei o quê. Eu olhei e falei: pode consultar a jurisprudência? Aí eles já regalaram o olho assim, falou: pode, cara. Tá, você não tem não? Eu falei: não, eu fiz a prova do Paraná, não podia consultar a jurisprudência. Eu tirei ela fisicamente, eu rasguei todas as folhas do meu vademecum que tinham jurisprudência para não correr risco algum. E fui com o mesmo vademecum para a prova aqui de Minas. E aí foi aí que eu olhei e falei: putz, essa prova não é para mim. Tudo isso que aconteceu, agora chega aqui, tô sem súmula para consultar também, não vai dar, não vai dar. Mas, assim, isso foi um pensamento. Ao mesmo tempo veio outro pensamento, falou: vai fazer o que agora? Vai reclamar, vai chorar, vai espernear? Ninguém vai te emprestar um vadimeco aqui, não pode. Então, faz o que você tem que fazer. Você estudou, vai dar certo. Beleza, fiz minha prova, consegui passar para oral. Mesmo sem súmula, sem nada ali, consegui fazer uma boa prova ainda e tive nota para classificar para a fase oral, terceira fase do concurso. Essa terceira fase, fiz uma preparação muito boa também. Eu acho que foi uma das poucas que não teve nenhum percalço ali no caminho, mas
é uma prova oral, né? Ninguém está preparado, eu acho, para uma prova oral até ela bater na porta e tá com uma data marcada. E aí eu fui atrás, fiz preparação, fiz simulados, mas sempre na cabeça de muito tranquilo mentalmente, porque eu ainda pensava nessa prova como um teste, porque as futuras provas que viriam, que seriam realmente aquelas que eu ia estudar para passar. Eu não sei porquê, mas eu nunca tive esse imediatismo de que essa era a prova da minha vida, sabe? Depois disso, na prova oral eu consegui uma nota boa também. A maioria dos alunos conseguiram, eu acredito. E a fase seguinte, que foi a pior coisa até agora. Nos exames médicos e exames físicos, né? A gente leva os exames para fazer aquela bateria toda, raio-x, exame de sangue, exame de... O que mais agora? Raio-x de um monte de coisa, ultrassonografia. E aqui em Minas, essa fase ela antecedeu o próprio TAF, o teste de aptidão física, que a gente tem que fazer. Corrida, abdominal, flexão e salto, salvo engano. Isso. No dia anterior dessa preparação, tem toda aquela preparação, né? Igual eu tinha falado anteriormente. Eu sempre fui muito ativo, sempre pratiquei esporte, continuei treinando durante meu estudo para concurso. Então, o TAF era uma fase que eu estava muito tranquilo, nunca me preocupei. Mas a gente faz aquela preparação específica, né? A gente tem que ter um cardio muito bom para conseguir correr ali, tem que fazer os treinos específicos de salto, porque não é uma coisa que a gente faz no dia a dia, né? E aí eu fiz isso, vim aqui para BH. No dia anterior a gente teve que entregar os exames, e na hora que eu entreguei meu exame, a médica olhou para ele e falou: mas candidato, Thiago, o senhor sabe que essa condição aqui, ela te elimina do concurso, né? Eu nunca tinha pensado nisso, nessa hipótese, nunca. Eu olhei para ela e falei: não, qual condição? Ela foi, apontou no exame ali para mim, essa aqui. Eu falei: putz, é brincadeira, é brincadeira. Mas não era sério, e já me mandaram para casa ali. Eu não consegui nem fazer o TAF que eu tinha treinado, tinha me preparado, não consegui fazer. E foi muito difícil para mim aí. Aí realmente eu olhei e falei: cara, se eles me aceitaram aqui, eles vão me aceitar onde? Em qual estado que eles vão me aceitar? Porque é foda. E eu olhei e pensei também: eu fiz isso tudo à toa, porque eu não sabia disso. Depois dessa preparação toda, eu não tenho mais nada no meu leque. É isso, acabou. Conversei com os advogados, eles olharam e falaram: cara, tá, a gente tem uma possibilidade aqui. É um tiro longo, mas a gente tem uma possibilidade aqui. E aí decidi entrar com o processo judicial, via judicial, né, administrativo, eles negaram o recurso. E algum bom tempo depois, eu tive uma notícia positiva, depois de uma apelação, foi em segundo grau que eu consegui, de que tinham revertido a primeira liminar do juiz e me retornado ao concurso. E aí eu já estava estudando para outras provas. Nesse meio tempo eu tinha sido aprovado na Paraíba também, e já estava até fazendo prova do Espírito Santo. Foi as outras duas aprovações que eu tive. Acontece que quando eles me retornaram para o concurso e já marcaram a prova logo em seguida, vem tudo de uma vez, porque como é judicial, as coisas acontecem muito rápido quando tem essa decisão, né? E aí eu tive que me preparar para o TAF em questão de dias. Eu sempre continuei mantendo, lógico, a corrida, a musculação, os treinos, mas não era nada específico. Eu estava mantendo minha saúde, eu não estava treinando para o TAF. E aí 2 semanas marcaram minha prova, eu falei: bora, lógico, tô pronto. Fui, e sozinho na Acadepol, né, que é onde a gente faz o TAF aqui, fui fazer as provas. A ordem exata vai ser importante aqui. Era eu e alguns fiscais que estavam ali só por minha conta, né? Normalmente vai todo mundo junto fazer, então é mais tranquilo, tem
o pessoal se ajuda, né? É uma prova muito legal de fazer, sabe? Todo mundo ali não é um querendo eliminar o outro, não são candidatos, são realmente um grupo de pessoas que estão ali para fazer uma prova e todo mundo quer passar, todo mundo quer ajudar o outro. Eu não tive isso nessa prova. Eu já tinha feito um TAF antes, era do Paraná, então eu sabia mais ou menos como é que era o esquema, mas fui sozinho. E aí começamos. Flexão e salto. Tranquilo, sem erro, tava batendo os parâmetros antes. E aí logo em seguida ele já passou, o fiscal, né, professor de educação física, passou, falou, tudo certo, preparado, aqueceu já? Beleza, vamos fazer a corrida. Só que eu achava que a corrida de 12 minutos, ia ser antes do último exame. O último exame é um tiro de 50 metros. Eu achava que seria antes, mas não era. O primeiro era o tiro. Então, aqui estava frio na época, eu lembro, a gente fez a prova logo cedo. E eu não tinha aquecido bem. Toda aquela preparação que eu tinha feito para o TAF lá atrás, antes de ser eliminado, ela não foi repetida muito bem, porque eu já sabia que eu tinha essa condição, eu falei, não, tranquilo. E eu realmente tinha essa condição. Eu fui fazer os 50 metros e eu consegui, fiz o tempo mínimo possível, só que eu acredito que por volta de uns 20, 30 metros ali, eu tive um estiramento na coxa. Muito forte. Depois eu descobri que existem 3 níveis de estiramento, o meu foi o nível 2. Teve, inclusive, alguns dias depois, aquela mancha de sangue atrás do joelho ali, característica de quem estirou a musculatura. E eu senti muita dor na hora. Eu lembro de sentar no banco que tem ali e eu quase desmaiei. Eu fiquei alguns minutos ali sem acreditar no que estava acontecendo, só sentindo dor. Eu não conseguia colocar o pé no chão, literalmente. Tinha. Eu lembro certinho, exatamente, a memória aqui tá fotográfica. Eu deixei minha mochila num banco, coisa de 5 metros de onde eu estava. E eu sentei e falei: não, eu vou ali na mochila que tem uma água ali, eu vou tomar uma água. Na hora que eu levantei, eu tentei colocar o pé no chão, eu quase caí. Não conseguia de jeito nenhum. E ainda tinha o quê? 12 minutos de corrida pela frente. O fiscal olhou para mim e falou, cara, coloca um gelo aí, bate um gelol, espera um pouquinho e daqui a pouco a gente já faz. Ele tentou muito me ajudar, isso é legal. Nas provas a gente tem essa impressão de que o pessoal lá não gosta ou tá lá de má vontade, mas não, tá todo mundo realmente querendo a nossa aprovação. E aí isso foi muito legal. Ele me ajudou, me deu o suporte que eu precisava, chamou a enfermeira, e aí eu falei, não tem como, não tem uma mínima chance de eu não conseguir completar essa prova. Eu vou fazer essa prova. Eu passei por tudo isso, eu tenho um processo judicial aqui para vir fazer essa prova. Tive um relacionamento terminado e consegui passar ainda assim para as próximas fases. Então eu vou correr esses 2 minutos. E aí ele olhou para mim e falou, tá, então a gente vai correr esses 2 minutos. Eram 4 voltas num campo de futebol. Uma pista de corrida que era quase terra com brita, não era o ideal para correr ali. Mas 12 minutos eu falei, não, dá, eu vou tentar. E aí começou a corrida. Eu queria ter um jeito de captar o vídeo dessa corrida, porque assim, hoje ia ser algo cômico. Eu dava um passo com a perna esquerda e arrastava a direita. Era um passo com a perna direita e arrastava a direita. E eu fiz isso 4 voltas no campão. 4 voltas. Foram 12 minutos arrastando. Cada passo que eu dava ali era horrível. Eu não sei mesmo assim, o que passa na cabeça na hora, mas a gente vai, porque ali eu não me dei a opção de desistir. E aí eu acho que foi isso que me fez continuar, sabe? Eu realmente, hipótese alguma, existia essa chance, essa chance não, essa possibilidade de eu falar, não vou fazer não, tá doendo demais. Não tinha, não passou pela minha cabeça isso hora nenhuma. E aí continuei, terminei, consegui fazer o tempo mínimo. Eu acredito que assim, foi cronometrado, mas alguns segundos ali deu para fazer. E aí me retornaram ao concurso.
saíram as nomeações, aquela expectativa toda, e meu nome não estava lá. Essa aí vai ser a segunda maior, o segundo maior embate aí nessa prova. Por que meu nome não estava lá? A liminar que eu consegui anteriormente, ela não me dava direito a fazer o curso. Ela me dava direito à reserva de vaga. Isso aí era um embate todo judicial que eu conversei com os advogados, e a gente teve que entrar com outro processo em cima disso. E isso só pôde ser feito quando houveram indícios mesmo de que haveria nomeação, porque antes disso era uma mera expectativa. E aí o que acontece? Foi anunciado pelo governador que através do Instagram que ia ter as nomeações para delegado. E aí corri com o meu advogado, falei, é agora, vamos. A gente foi, fez isso. Alguns dias depois saiu, deu certo, graças a Deus. Até então, era tudo na insegurança, não tinha certeza nenhuma de nada. Por isso que eu continuei fazendo provas. E aí eu lembro até hoje. Foi na sexta-feira, cedo, que a minha nomeação saiu. E o curso de formação começava na segunda. Todos os outros candidatos já tinham se preparado, já tinham sido nomeados há um mês. E eu tive 2 dias para resolver tudo, para arrumar um lugar para ficar, para despedir de quem eu precisava despedir e pegar 600 quilômetros de estrada para vir para cá, para a minha nova cidade, para a minha nova vida, para o meu novo cargo. E tudo isso aconteceu em 2 dias. Eu vim para cá, eu não sei nem como que eu cheguei aqui, mas hoje a gente olha e fala que não tinha outro caminho, sabe? Do jeito que tudo foi feito, então a gente acredita que vai dar certo, porque se fosse para não dar certo, eu acho que seria tudo muito diferente, sabe? Do jeito que aconteceu, é uma batalha mesmo que a gente tem que superar, que a gente tem que continuar, simplesmente. É bem o lema, eu acho que agora se encaixa muito bem, de ser imparável, porque sempre vão existir, né? Coisas que vão entrar no nosso caminho e a gente simplesmente vai decidir se quer continuar ou não. E eu acho que isso aí foi uma das principais coisas que favoreceram essa jornada que hoje eu chamo de aprovação. A pergunta que fica, depois dessa saga toda, com advogado, com dor para fazer o TAF, com toda certeza, valeu a pena? Com certeza, com certeza. Hoje a gente olha para trás e fala, não foi tão difícil, não. Não foi. Apaga tudo. Aquele sofrimento todo parece que ele vai embora. A gente só lembra das partes boas. Dá até risada agora, né? Mas foi um ano aí de muita incerteza, incerteza completa. A gente passa na prova, mas não leva. Ganha, mas não leva, né? E aí fica com essa sensação por tanto tempo que a hora que a gente consegue, que a gente alcança finalmente o objetivo, fica até sem jeito, sem entender se realmente é isso. A ficha demora demais a cair, mas é um sentimento maravilhoso. Tiago, qual o seu conselho para quem está nos acompanhando hoje? Possivelmente está nessa saga também, porque ser concurseiro muitas vezes é uma saga, né? Para a grande maioria dos candidatos é uma saga. Qual o seu conselho para essa pessoa que talvez está desmotivada, passando por um momento difícil, já vem de algumas reprovações, está recomeçando os estudos depois de um tempo parado? Qual o seu conselho para que ela não desista, para que ela seja imparável como você foi aí na sua jornada? Gabriel, eu acho que é exatamente isso, é não desistir, ser imparável, porque foi até uma reflexão que eu tive hoje, que a minha história, ela não é uma história de superação igual de tanta gente, não é uma história de que eu saí do zero, algumas pessoas até do negativo, eu diria, saíram do negativo para chegar agora na aprovação, mas eu acho que está justamente aí o segredo que tanta gente procura, né? De ser excelente naquilo que é o básico, de simplesmente fazer o que tem que ser feito ali
de continuar estudando, de achar um método legal de estudos, aderir a ele, confiar no processo principalmente, e ir trabalhando ali dia após dia. Aí o leque parece que ele abre, sabe? Quando a gente leva tudo com mais tranquilidade, parece que as coisas vêm com mais facilidade. Igual eu tinha pensado também, essa prova que eu hoje estou empossado e a prova da PCDF foram provas que eu não queria fazer. Eu não queria fazer a prova de agente da PCDF, eu tinha estudado ela, mas ela não era aquela coisa que me brilhava os olhos. Essa prova aqui também, depois a gente acaba que a gente pega um carinho, né, por aquilo que a gente conquista. Mas inicialmente era uma coisa que que só deu certo, eu acredito, porque eu levei justamente com essa tranquilidade. Mas é uma tranquilidade diferente de fazer mal feito, de fazer 50%, 70%. Eu dei meu máximo. E eu acho que só deu certo justamente porque eu dei meu máximo dia após dia, mês após mês, ano após ano. E aí as coisas começam a vir. E se eu tivesse desistido lá atrás, com certeza a história seria muito diferente. Tiago, parabéns pela história, muito inspirador aí, toda a sua garra de conseguir fazer esse TAF aí com essa dor toda. Já tive um estiramento aí, não nesse nível, eu sei a dor que é, né? A gente que faz muito esporte também, a gente sabe, tanto que de vez em quando a gente acaba machucando, é normal, né? E eu nem sei como é que você conseguiu, sinceramente. Eu acho que eu não conseguiria, não. Mas eu não passei por uma situação como essa, né? Então, quando Ah, você não, tá na ali no hora a calor do momento, gente. eu acho que você vê ali, tem que correr, só tem aquela oportunidade, não tem outro dia para fazer. Eu acho Exatamente. que A gente puxa tira a força força. da onde não tem, né? Então, Exatamente. e a gente fica feliz aqui que o Gran ajudou de alguma forma nessa jornada. É sempre um orgulho muito grande ver histórias como a sua. Parabéns e muito obrigado aqui pela entrevista. Com certeza, Gabriel. Eu que agradeço demais a oportunidade. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Deixe seu like, deixe seu comentário, assine o canal, ative as notificações para receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui toda quinta-feira às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau.